pecuária sempre foi tido como um negócio muito seguro, uma poupança, principalmente para a geração dos nossos pais, nossos avós. Comprava um bezerro, colocava no pasto, se não fizesse nada, assim, fosse ruim produtivamente, daqui um ano ele vendia esse bezerro, boi magro, ele ganhava dinheiro. Então dava margem, tinha margem para o erro. Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todo mundo bem e na paz de Deus. Meu nome é Heloísa Junqueira, sou zootecnista e apresentadora do nosso podcast Falando Agro. Vou falar logo, hein? A mesma prosa de sempre. Vai lá, curte, comenta e compartilha os nossos episódios, porque eu sei que vocês estão gostando, no @RadioCast101. E hoje nós vamos falar sobre gestão da pecuária real. Ué, Heloísa, eu não tava falando sobre gestão, sobre pecuária até agora? O que vai mudar? Hoje vai mudar por quê? Tô trazendo aqui para vocês o nosso engenheiro agrônomo, consultor, também produtor rural, o Wilson Tofone Espigarol. Falei certo o sobrenome? Falou certinho, Elô. Obrigado. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui. Agradecer o convite aí do Falando Agro, da Elô, pra gente estar batendo esse papo hoje. Informação, boa informação compartilhada. A gente tem que aprender a trocar informação, trocar ideia, principalmente no nosso setor que apanha tanto da mídia. Esse tipo de atitude é muito bacana, muito legal para fortalecer aí o nosso setor. Show de bola. E falando em mídia, eu trouxe você porque você tá nas mídias, mas você mostra a nossa realidade. Não é esses influenciadores que a gente tá acostumado a ver dos botinhas, do dancinha, não. A gente tava comentando, é difícil até postar. Positivo. É difícil porque a gente tem uma rotina bem puxada, né? Às vezes acorda de madrugada, vai para o frigorífico, volta, chega em casa à noite, então... A gente é novo, mas já tá ficando um pouco ultrapassado, então pra gente tá sempre colocando, às vezes, conteúdo diariamente fica um pouco complicado. Mas sempre que dá um tempo que é possível, a gente compartilha, porque é muito importante, principalmente, esse dia a dia, a realidade mesmo do que acontece, né? Na internet, no papel, tudo é muito bonito, mas a hora que a gente põe na prática que o bicho pega. É o agro de verdade. É o agro de verdade. E falando em agro de verdade, você vem de uma geração aí, você tá na quarta geração? Quarta geração de produtores rurais na nossa família, desde o meu bisavô. E explica aí pra gente o que você faz para que as pessoas te conheçam, quem que é o Wilson Espigarol, o que você faz, como você começou, breve aí, só pra gente conhecer você. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né? Como a gente comentou aqui, eu sou a quarta geração dentro da minha família de produtores rurais e dentro da minha trajetória eu trabalhei em empresas do setor, principalmente de sementes forrageiras e nutrição e também na parte de gestão. E de um tempo para cá eu tô full time na manejo de pasto consultoria, sou o fundador da empresa, então a gente atende os nossos clientes e também tem a nossa operação pecuária. Então sempre focado nesses 3 pilares, gestão, nutrição e pastagem. Então o nosso foco hoje é fornecer orientação técnica e acompanhamento. A gente acha extremamente importante estar junto com o produtor no campo para fazer o negócio rentável, fazer realmente o negócio acontecer. E como que você equilibra bota suja, panilha limpa e gestão? Às vezes é difícil, viu, Elô? É difícil esse equilíbrio, a gente tem que se desdobrar, tem pessoas que nos ajudam, né? É importante a gente criar um sistema, a gente sabe que a rotina, principalmente do produtor rural, ela é muito... Ela não tem, às vezes, uma agenda tão fixa, tão travada, a gente depende de clima, depende de oportunidade de mercado, então, dentro do possível, a gente vai equilibrando, né, para conseguir atender todo mundo, conseguir também tocar a nossa operação, se desdobrando sábado, domingo, de madrugada, enfim, fazendo de tudo aí para a coisa acontecer. É uma decisão, então. É uma decisão. Tem que ter muita força de vontade, personalidade, né? E, como você disse, tem hora que a gente tem que estar no curral, tem hora que a gente tá no escritório, no computador, na planilha, fazer tudo isso, que isso consiga ter uma sinergia para que o resultado venha, né? A gente brinca que planilha e papel não engorda boi. Engorda boi é o dia a dia. A gente precisa de um planejamento, de uma definição estratégica, tá no escritório, pensar, mas se essas atitudes não são colocadas em práticas durante o ano, durante a safra, a gente acaba o ano, ou a safra, né? Tem pecuarista que prefere utilizar o ano civil, o ano safra, acaba não alcançando as metas, os objetivos que foram traçados. Então, é importantíssimo o planejamento, mas colocar a mão na massa também, acompanhar, fazer os ajustes de rota, é fundamental. E eu tô vendo aqui que você tem vocação para a consultoria. Mas o que te trouxe até a consultoria? Foi mercado? Você analisou o mercado futuro? O que aconteceu? Na verdade, sempre foi um sonho, né? Desde da minha formação ali do estágio, eu sempre tive vontade de
tá no meio, tá produzindo, e também essa parte da consultoria, acho que ela foi aflorando com o passar do tempo. Eu fui trabalhar no mercado, né? Acho que todo mundo que se forma, é fundamental você ter experiências, né? Conhecer outras empresas, outros negócios. Isso para o produtor também é fundamental. O produtor sair da fazenda e ter outras referências, dia de campo, é importante para ele ver que não existe só aquele mundo dele. E aí eu fui para o mercado, trabalhei em vários lugares, tive a oportunidade de conhecer projetos no Pará, Tocantins, Sim. Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas. E com o passar dos anos a gente vai criando uma bagagem, começa a ter uma carteira de clientes, começa o negócio a ficar um pouco mais robusto, e aí de alguns anos para cá a consultoria acabou me chamando. Né? Não foi nada de... A gente às vezes não pensa... Quando você faz com paixão, você não pensa muito no mercado. As coisas vão acontecendo e a gente está aqui hoje. E falando em consultoria, papel e caneta na mão, ou planilha, você que decide aí, porque agora a gente vai ter um 2.0 aqui sobre gestão de pasto, o que funciona na fazenda, para confinamento, e talvez aí vamos falar um pouco sobre arroba, talvez, vamos ver, se der tempo, tá? Se der tempo. Vamos lá. O produtor hoje, a gente falando sobre visão de mercado futuro, você acha que ele está preparado por que está vindo? Eu falo porque a gente até trouxe um episódio aqui sobre o simpósio que a gente teve de pecuária lucrativa, e muito bom, por sinal, né? O pessoal tá falando super bem, mas eu vi lá que, assim, tudo muito bacana, a conta batendo, a conta fechando. O que você fala pra gente, assim, com base no que você atende aqui no oeste do estado, no que você atende na região? Sul. Isso, no Mato Grosso também. Elô, o que eu venho observando de alguns anos pra cá, principalmente de uns 5, 6 anos pra cá, são algumas coisas no nosso mercado, né? Uma volatilidade maior. Pecuária sempre foi tido como um negócio muito seguro, né? Uma poupança, principalmente para a geração dos nossos pais, nossos avós. Comprava um bezerro, colocava no pasto. Se não fizesse nada, assim, fosse ruim produtivamente, daqui a um ano ele vendia esse bezerro, boi magro, ele ganhava dinheiro. Então dava margem, tinha margem para o erro. E a gente não pode dizer que não funcionou, porque teve muito pecuarista que cresceu, muito advogado, dentista, médico, enfim, Sim. que construiu patrimônio, construiu muita coisa fazendo dessa forma, que era a forma que dava certo, né? Com o passar dos anos, principalmente um futuro aí, um passado recente, a gente tem introdução, Mato Grosso do Sul, empresas de eucalipto, nossa região aqui, cana-de-açúcar, agricultura. Então, uma competição, principalmente para a pecuária, vai tendo que se tornar cada vez mais profissional quem quer ficar dentro da atividade. E também uma mudança de gerações, né? Essas fazendas estão passando de mão. A gente está tendo uma sucessão que por muitas vezes ela não é muito bem conduzida, né? O filho foi estudar fora, foi fazer outra atividade, às vezes o pai vem a falecer, a mãe vem a falecer, ou fica de idade e não consegue mais tocar o negócio. A hora que ele pega um negócio desgastado, e aí que entra, precisa de uma consultoria ou pensa em arrendar e vender. Tudo isso pode acabar acontecendo. Então, são muitos fatores que fazem com que o produtor também, em conjunto com isso, tenha muita tomada de decisão. A informação vem, a gente está aqui hoje falando na internet. Sem margem para erro. Sem margem para erro. A gente vê, às vezes, questões globais interferem muito no preço, né? A gente tem um exemplo de pandemias, enfim. E às vezes você está com um planejamento estruturado e dá um solavanco no mercado, você Sim. não tem um caixa, não está preparado. E fora isso, essa enxurrada de informações. A gente tem muita tecnologia, as empresas cada vez mais buscando inovações, aplicativos, software. É muito interessante, é muito legal. A gente tem que usar, mas eu sou de uma filosofia que a gente precisa ir construindo isso dentro do negócio, né? Por exemplo, se a gente pegar a área de nutrição, a gente tem hoje aditivos fantásticos para melhorar a eficiência alimentar, você conseguir um melhor desempenho da pastagem, enfim. Só que o produtor, por muitas vezes, ele não tem nem o pasto. E ele recebe essa enxurrada de informação, o técnico vai lá, o técnico da empresa de nutrição, ele vê na televisão, ele vê no podcast, e ele fala, esse aditivo vai salvar minha vida. Ele vai e compra a tecnologia que está lá na frente para pôr num animal que não tem o que comer direito. Acreditando no milagre. Acreditando no milagre. Esse animal tem uma água que não é uma água de qualidade, esse animal não é bem apartado. Então tem uma série de outras coisas que não custam dinheiro, custam boa vontade, às vezes tempo, né? Que ele poderia estar fazendo para depois ir subindo esse degrau de tecnologia. Isso eu acho importante. Então eu acho que a grande confusão hoje que muitos produtores, principalmente esses recém-chegados, essa sucessão familiar,
acontece nesse quesito. Muita informação, muita coisa, tem muita coisa boa no mercado. Também tem algumas coisas que em todo setor tem coisas que não funcionam, mas eu acho que essa tomada de decisão, o que fazer? O plano de negócio ali, a linha que ele vai seguir para ele construindo essa tecnologia dentro da fazenda. O que você trouxe aqui está sendo mais o hábito do que a estratégia. A gestão não está acontecendo. Ele está que assim, a grama do vizinho está mais verde, vou fazer porque estão fazendo. Ele não está sendo ativo, ele está sendo reativo. Né? O mercado está acontecendo e vem trombando nele. Como eu comentei, a gente conhece muita fazenda, anda bastante. O produtor ele não sai da fazenda dele. Ele está lá no curral e chega o representante de uma empresa de adubo, enfim, ele traz a tecnologia para o produtor, mas ele por muitas vezes confia, ou ele copia um vizinho, hoje isso graças a Deus vem melhorando, mas ele não sai para ver numa outra região se funciona, como que funciona, qual que é o custo, se encaixa naquele momento no negócio dele, se ele tem equipe para executar. Um ponto muito importante é esse apagão de mão de obra, principalmente aqui no oeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eu acho que 90% das fazendas, se você perguntar hoje qual que é a sua maior dificuldade, tirando questões climáticas, políticas, é mão de obra. Né? Então, você acha que é um pouco de geração também? Eu acho que é um pouco de geração, e o que a gente percebe é que o capataz antigo, né, o colaborador, o peão antigo, o filho dele já está numa outra geração, ele já tem internet na fazenda, ele quer buscar uma outra coisa, ele vai estudar, então a fábrica de peão, vamos dizer assim, está acabando. Né? E a gente precisa também que essa turma antiga se modernize. Né? Hoje a gente tem aplicativo, tem um monte de informação que precisa ser lançada. Então, aquele campeiro antigo, tradicional, como contratava um campeiro? Se o cara era bom de doma, se ele sabia laçar, e era basicamente isso. Né? Lógico, tem outras atividades, outras funções, mas hoje o cara precisa saber lançar num aplicativo, ele precisa ler um mapa de rebanho, ele tem que entender de manejo de pastagem, de cerca elétrica. Então, o colaborador também tem que se profissionalizar. E, consequentemente, a fazenda precisa remunerar melhor. Então, nesses projetos que eu tive a oportunidade de acompanhar no Brasil, é muito nítido. Lugar bom atrai gente boa. Então, a fazenda que tem um colaborador, às vezes, ruim, né, que não desempenha as atividades, você vai ver o cara mora numa casa ruim, ele não tem um salário legal. Então, tudo isso a fazenda tem que se modernizar. Né? E é mais uma coisa para o produtor se preocupar hoje. Né? E essa questão de tecnologia e dados que você trouxe agora, ela está mais ajudando ou ela está mais atrapalhando? Porque, assim, uma solução tecnológica mal usada, mal indicada, ela acaba com todo um sistema que você projetou ali. A tecnologia, ela precisa ser aplicada. Né? O que eu vejo, assim, projetos que funcionam. Quando o dono, ele compra o projeto, ele vai atrás do projeto, ele está com a intenção de fazer funcionar. Então, ele permeia isso para a equipe dele. Quando vem, vou usar um termo aqui, de goela abaixo, o negócio não funciona, porque a gente depende das pessoas coletarem as informações, lançarem nos sistemas, nos aplicativos. E muitas vezes a fazenda tem 4, 5 sistemas. Sistema de reprodução, sistema de gestão, sistema de tudo. Fica naquela loucura, correndo atrás de coletar dado, coletar informação, e não transforma isso no indicador para tomada de decisão. Então, a fazenda que consegue fazer isso, ela está na frente. Ela coleta o dado, transforma isso em métrica e toma a decisão em cima desse dado. Ela está um passo à frente das outras fazendas. Entendi. Agora, tem muito negócio que é coletada a informação se perde, coleta uma informação errada, então você toma uma decisão errada, ou até mesmo não tem tomado decisão. Então, isso ocupa tempo. Né? Então, você poderia estar destinando esse tempo a outra coisa. Mas é um caminho sem fim, é um caminho sem volta, perdão. A gente precisa buscar a gestão cada vez mais. O negócio com margens apertadas precisa entender o que está fazendo e onde precisa atuar. Né? Consultoria não é milagre, ele é método, então. Com certeza, não é milagre. Não tem milagre na pecuária, não tem capim milagroso, não tem consultor milagroso, dieta milagrosa. De vez em quando aparece uma ração que engorda 2 quilos por dia. São vários fatores para que aquilo funcione. Né? E assim, já nessa pegada aí, consultoria, quando ela salva e quando ela acaba de afundar de vez? Porque assim, tem jeito para a propriedade desorganizada? Tem jeito. Falei assim, essa questão da escala, né, da escadinha. Então você pega uma fazenda que está totalmente desestruturada, e eu sou muito conservador no sentido, vamos passo a passo. Para você mudar uma fazenda é um negócio ciclo longo, né? Você acaba não conseguindo mudar de um ano para o outro, de uma semana para outra. Às vezes numa indústria, você vai implementar uma nova linha de montagem, é rápido. Na fazenda não.
por muitas vezes precisa fazer uma reforma de pastagem, precisa melhorar o rebanho, colocar uma genética, você vai inseminar essa vaca até esse bezerro nascer. Então é um processo de 3 a 5 anos e isso depende de caixa, né? De fluxo de caixa. Então quando a gente pega uma fazenda desestruturada para fazer isso tudo de uma vez, pode ser que você afunde ela, termine de afundar. Entendi. Então eu acho que é uma questão de bom senso dos consultores e também do proprietário de entender o planejamento a longo prazo. É o que eu ia te perguntar agora. Você tem esse tato para saber que o produtor, o pecuarista que for, ele quer realmente mudar ou ele tá ali só para... Geralmente nos projetos, tem muito produtor que vem e ele acha que a consultoria realmente vai fazer esse milagre. Eu acho que em 2, 3 meses resolve. E a hora que você mostra, apresenta um plano, o produtor, segundo, terceiro mês, não tomou as atitudes, aí é da nossa parte chegar e trocar uma ideia franca, né? Falar, será que a gente tá no caminho certo? Vamos continuar ou não com a consultoria? Descontinuar essa consultoria, né? Porque tem que partir do produtor. A gente vai, faz uma visita mensal, faz uma reunião, traça um plano, mas a hora que a gente vai embora, esse plano tem que acontecer. Né? O dia a dia ele tem que acontecer. Então, como eu digo, parte muito do produtor. E o produtor que compra a ideia, e eu sempre friso, a decisão final é do produtor. A fazenda é dele, a propriedade dele, o dinheiro é dele. Mas aquele que compra a ideia, que implanta, que escuta, que a gente conversa e chega no alinhamento, ele muda a fazenda. Realmente, a fazenda sai do lugar, vai para frente e tem resultado positivo. Então, é perfil, né? Porque tem aquelas duas vertentes, né? O produtor que quer modificar e aquele que contrata para apagar incêndio. Eles demoram muito para contratar? Geralmente, quando você chega, já queimou tudo. Você já chega lá quando você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Tem alguns momentos de mercado, Elô, por exemplo, agora a gente está vivendo uma euforia de mercado, todo mundo falando algum tempo de virada de ciclo pecuário, porque a arroba vai a 400, a arroba vai a 500, vai explodir. Nesses momentos eu tenho muita cautela porque acontece duas coisas. Entra muito aventureiro no negócio, né? Que ele quer surfar essa onda, mas ele tinha que ter... Para você vender um bezerro hoje, você tinha que ter feito esse bezerro lá atrás. Então ele vê o valor do bezerro hoje, ele compra a vaca, só que quando ele for vender, muito provavelmente às vezes esse ciclo já está em queda novamente. Então pecuária é média de longo prazo. E outro ponto importante também, quando a gente fala dessa questão do produtor, quando está tudo favorecendo, ele não procura consultoria. E ele, às vezes, não consegue o discernimento de entender, isso aqui é mérito meu, isso aqui é mérito mercadológico. Por exemplo, sua fazenda fechou com X mil reais de lucro, X milhões de lucro no final do ano. Você pode ter tido uma valorização de estoque. A arroba no começo do ano estava 250, por exemplo, e agora está 320. Então, o seu estoque valorizou, não que você teve talvez competência produtiva, técnica, para colocar peso, imprimir uma margem legal na atividade. Então, nesses momentos, o produtor não procura consultoria, porque o vento está a favor. Quando tem uma virada de mercado e ele começa a vender boi e não consegue pagar as contas, aí ele busca a consultoria como uma forma de socorro. É como a gente ir no médico, né? Às vezes você precisa fazer um exame de rotina, não vai. Quando você tem um susto, você tem um sustinho, você vai. A consultoria ela tem muito disso. Né? O mercado, quando está muito favorável para as coisas darem certo, o produtor ele tende a achar que ele está fazendo tudo direitinho. E aí que vem a questão do impacto da consultoria do lucro. Geralmente o pessoal contabiliza muito por área, por hectare. Não tem como você precificar isso, é tanto para cada um. O famoso depende, né? O impacto da consultoria, ela é um impacto... A gente consegue mensurar. Uma fazenda estava no negativo, foi no positivo, mas esse percentual que ela impacta é difícil, porque tem essa questão do que o produtor vai aderir, do que o mercado contribuiu, do que aconteceu nesse meio do caminho, né? Tem outras coisas, por exemplo, a gente vai para fazer uma consultoria de gestão, só que ao mesmo tempo o produtor colocou uma genética melhor, então são vários fatores, né? Mas é imprescindível que ele tenha esse planejamento. Sim. Porque o produtor que está preparado, quando tem essa virada negativa de mercado, ele sofre menos. E quando tem uma alta, ele surfa uma onda muito maior que aquele produtor que está ali empurrando com a barriga. Então tem isso também, né? Você tem que estar preparado para aproveitar os bons momentos de mercado e quando o mercado dá uma retraída, você não sofrer tanto. Né? Isso acontece. Gostei do termo que você usou, empurrando com a barriga. Vamos falar um pouco de manejo de pastagem? O que tem a ver manejo de pastagem com empurrando com a barriga? Tem muita gente que fala que sabe produzir pasto. Mas será que sabe mesmo? Ou você tá vendo gente que tá
empurrando aí? Como é que tá funcionando? Eu tenho uma informação da Embrapa, eu não vou me recordar agora os números certinhos, mas a Braquiária, Brisanta, Marandu, né, agora teve uma mudança de nomenclatura, mas enfim, o Marandu, o Braquiária antigo, é uma das cultivares mais plantadas no Brasil. E até hoje a gente vai em propriedade que erra o manejo da Braquiária Marandu. Então, produz, mas às vezes não consegue colher. Então, não é só produzir. O capim ele tem a sua fase, seu ponto ideal, seu ponto de entrada, ponto de saída, ajustes de lotação. Então, ele tá mal gerido ainda. É difícil essa gestão. Eu vou concordar, vou falar para você que é muito difícil a gente ver um pasto muito bem manejado em estação experimental, em fazendas de ponta, porque é um ambiente extremamente dinâmico. A gente tem condições de temperatura, chuva, luminosidade, tem um ano que a chuva atrasa, enfim, é difícil. Você pode melhorar. Detalhe que eu defendo e muito aqui o manejo de pastagem. Gosto do animal ali solto, tá? Não tô criticando, não. Mas a gente vê ainda que tem uma dificuldade muito grande. Tem uma dificuldade, principalmente porque quem tá lá na ponta precisa estar com o olho afiado, né? A gente tem hoje tipos de pastejo ultra denso, pastejo em faixa, tem muita tecnologia que em alguns lugares funciona muito bem, mas a gente ainda tem o pastejo tradicional, o pastejo extensivo, Sim. Áreas alternadas, rotacionados. Então, é importante que esse colaborador, eu falo, tudo através da capacitação, você melhora essa eficiência, né? O produtor levar para dentro da fazenda pessoas para capacitar, né? As próprias empresas fornecem treinamento, a gente tem esse trabalho na internet gratuito, muito conteúdo. Então, entender aquilo e começar a pôr em prática, né? Mas ainda hoje tem muita. Se a gente sair para andar aqui na rodovia, às vezes você chega, tem fazenda que está inteira rapada e tem fazenda que você vai, o gado está no pasto rapado e do lado está assim, passado. Então não tem sentido, né? Não tem lógica. Ali foi uma É o maior erro ainda, você acha? Eu acho que um dos maiores erros é a colheita do pasto, esse ajuste de carga. E tem muitas vezes que isso ocorre por algumas desculpas. Por exemplo, você pega a fazenda grande, o fundo da fazenda está passado, capim alto, e perto da sede ele está sempre rapado. Por quê? O cara deixa às vezes ali muito animal, isso acontece no dia a dia, época de estação de monta e ATF, a vacada fica batendo ali, às vezes para levar seja gado de recria lá no fundo da fazenda tem algum tipo de problema, o colaborador tem, entre aspas, uma preguiça. Então tem, principalmente quando o dono é ausente, tem algumas coisinhas, a malandragem do dia a dia aí que dá para ajustar, né? Organização, melhorar as divisões de piquete, corredor, a gente tem que facilitar o dia a dia do trabalhador, de quem tá na ponta fazendo o negócio. Isso. E aí eu vou trazer aqui agora, eu acho que é uma dos seus diferenciais, que é a métrica. Você ainda sente uma resistência de trazer métrica para esses produtores? Tá melhorando bastante, principalmente essa nova Explica geração. Pro pessoal o que é as métricas, tudo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Integra, né, junto com o Antônio Schacker, Daniel Mano, e um pessoal assim, extremamente capacitado e que avalia fazendas há muito tempo no Brasil inteiro. É excepcional. E a partir de lá mudei totalmente minha visão. Como a gente estava falando aqui, eu sou um apaixonado por pastagens, mas a gente começa a entender que as coisas precisam estar correlacionadas, a gente precisa definir meta e precisa se comparar. Né? Como você sabe se você melhorou ou não? Você tem que fazer a comparação com você, mas você também tem que entender o que o mercado está fazendo. Então, dentro das métricas, existem muitas métricas, mais de 500 que podem ser acompanhadas. A gente tem sempre nesses benchmarkings média de clientes, top rentáveis e top indicadores. E dentro dessas fazendas, a gente tem o camarada que ganhou muito dinheiro e o camarada que está na média e o que perdeu muito dinheiro. Então, entender o que esse cara que está ganhando dinheiro está fazendo, né? 4 indicadores importantíssimos que determinam o resultado de fazenda, que se eu pudesse escolher, eu focaria nesses 4 para entender um negócio e para mudar realmente o ponteiro da atividade. GMD, que é o ganho médio diário, quanto de peso esse animal está imprimindo, né, está ganhando por dia. Taxa de lotação, que é a quantidade de animais que a gente tem por área. Desembolso, que é aquilo que a gente investe, né, seja de estrutura, nutrição, sanidade com esses animais. E o valor de venda, que é quanto você está comercializando arroba, o bezerro, enfim, o seu produto. Então, dentro desses 4 indicadores, o valor de venda está pouco na nossa mão. Hoje a gente consegue fazer travas de mercado, mas, entre aspas, a gente é refém. A gente pode ter estratégia, tentar vender numa época melhor, comprar numa época melhor, mas a gente manda pouco no valor de venda. Desembolso está na nossa mão. E quando eu falo de desembolso, é importante a gente não
deixar de gastar. Como o pecuarista tradicional, o pecuarista antigo, não põe um sal branco lá e deixa lá, daqui 1 ano eu vendo o gado. Vai estar bom de preço. Ele não entende que em 1 ano ele não está diluindo, se ele não tiver GMD suficiente, não está diluindo mão de obra, não está diluindo infraestrutura, ele está com um animal sendo que ele poderia ter rodado 2 na mesma área. Então, esse desembolso a gente precisa saber gastar bem. Quando a gente parte para GMD e lotação, a lotação ela vai trazer volume para a fazenda, quantidade de animais, você tem mais mercadoria para comercializar. Quando a gente fala de GMD, a gente está falando de velocidade, de giro. E todo negócio a gente precisa de 3 pontos importantes: margem, giro e volume. Seja uma fazenda, seja uma padaria, um posto de gasolina. Então, quando a gente pensa nesses 4 indicadores que a gente falou, 2 estão estritamente relacionados com pastagem, que é o GMD e a lotação. Então, se eu pudesse pôr foco em alguma coisa, eu melhoraria minha taxa de lotação e o ganho de peso dos meus animais. Lógico, controlando meu desembolso, com estratégia, com manejo, com ações que façam isso ter sentido, né? E quando a gente faz isso, a gente aumenta com o GMD o giro, com a lotação o volume e a margem é a diferença do valor de venda para o desembolso. E aí a gente tem um negócio de sucesso. Então esses indicadores são importantes. Mas aí a gente tem indicador reprodutivo, indicador de quantas cabeças os top rentáveis, por exemplo, tem por um colaborador. Então se eu tenho uma fazenda de recria e engorda, um colaborador ele consegue, de uma maneira tranquila, trabalhar de 600 a 700 animais. E você tem uma propriedade com 300, você não está diluindo o custo desse colaborador. Sua arroba produzida está ficando um pouquinho mais caro. Então, tudo isso a gestão traz para a gente. Você chega numa fazenda, às vezes tem uma boiada bonita, uma boiada Nelore, barbeluda, a sede toda arrumada, curral pintado, mas legal, boiadeiro caprichoso. Mas e os números dessa fazenda? O que ele produz de arroba, qual que é a margem, qual que é o lucro? Então, tudo isso a gestão faz essa sinergia entre todas as atividades e que a gente tem um planejamento em cima de um fluxo de caixa, né? Muitas vezes chega, Elô, você tem que adubar a sua fazenda porque sua lotação está baixa, você precisa ter mais GMD, mas você tem caixa para adubar? Quantos hectares a gente vai adubar? Qual que é a melhor área para adubar? Tem área que realmente a gente só com adubação vai corrigir? Tem área degradada, será que não é interessante fazer um processo de renovação dessa área? Como que a gente vai fazer? Então, são pontos que a gestão faz você tomar as decisões do dia a dia com muito mais assertividade. Você falando aí sobre essa gestão de pastagem, quando que você acha que é interessante recuperar ou reformar? Porque eu vejo que ainda há uma dúvida muito grande nisso. Bebe água, é porque o rapaz engatou aqui a primeira e foi embora. Porque eu vejo ainda que tem essa dificuldade. Mas onde eu tô ali? Reforma. Não, recupera. O que você fala assim que dá pra gente fazer? Existem alguns níveis de degradação e a gente faz um diagnóstico. Então, por exemplo, se você tem uma área que ela tá suja, tem bastante praga, mas ela tem uma população de planta forrageira legal, não tem tanto grama batatais, gramão, não tem solo exposto, não tem erosão, é uma área de recuperação. Quando a gente parte para aquela área que você vê bastante solo exposto, muita planta daninha, praticamente você não vê planta de capim, é uma área de reforma. A gente tem a degradação, ela começa uma degradação agrícola, onde a gente vem perdendo o vigor dessa pastagem, começa a entrar planta invasora, e depois a gente tem uma degradação que é a pior de todas, que é a biológica. A gente perde matéria orgânica, perde nutrientes. Aí você pode fazer a subdivisão de cerca que for, pode manejar, porque não vai ter mais o que nascer de planta forrageira ali, né? Você pode aplicar um herbicida, mas na hora que a planta daninha morrer, você vai ter solo exposto. Ela já expressou o potencial que ela tinha e já foi com Deus. Então tem que avaliar, né? É um diagnóstico, mas resumidamente eu iria por solo exposto, né, e vigor de rebrote dessas plantas, quantidade de plantas ali por metro quadrado. Então essa questão de reforma, assim, sem gastar muito, que a gente está conversando sobre consórcio, né? Parcerias, o que você acha que dá para fazer quando você fala assim, quero recuperar, o que você traz aí dentro dessas métricas que você explicou pra gente? Partindo parte prática, né? A gente pega uma fazenda média, pequena, uma propriedade pequena ou até média, mas que o produtor está numa situação de fluxo de caixa apertado, às vezes o implemento, o maquinário dele é um maquinário antigo, ele não tem mão de obra suficiente para fazer essas operações, vai fazer mal feito. A parceria agrícola ela entra como uma ferramenta muito interessante. Você pega um percentual da sua área,
arruma um parceiro. Aqui na nossa região a gente tem muita batata doce, tem mandioca, tem parceiro de soja. Então ele vai fazer todo esse trabalho de preparo de solo, de correção, vai cultivar ali talvez por 2, 5 anos, depende do contrato. Você vai estar recebendo arrendamento por aquela área e depois ele pode migrar para uma outra área e com o passar do tempo você renova a sua fazenda inteira através do parceiro. Então é uma forma interessante. Eu acho principalmente aquela fazenda está muito degradada, que está no limite. Sim. Às vezes você diminui um pouco o rebanho no primeiro ano para poder... porque você vai ter uma área menor, mas depois, com o passar dos anos, você aumenta muito a taxa de lotação. Então é uma maneira interessante. Ou o próprio produtor, que tem um pouco mais de maquinário, de fluxo de caixa, ele mesmo pode fazer essa renovação. Né? Aí fazer sempre escalonada. Né? Nunca... Depende do caso, mas eu nunca recomendo fazer muita área de uma vez. Né? Um percentual é de 5% a 10% por ano. Eu ia perguntar para você que aqui que se falta pasto degradado era a falta de chuva ou gestão. Você já respondeu, né? Gestão tanto nessa questão do ajuste de lotação, né? Rebaixar demais esse pasto, você vai rebaixando, ele naturalmente ele degrada. Né? É natural, porque você está extraindo nutrientes ali. Então, se você está rebaixando ele, além de você estar extraindo nutrientes, você acaba com as reservas, com os meristemas ali para ele ter um rebrote mais vigoroso. E a reposição de nutrientes, por muitas vezes, o pecuarista não faz. Ele reforma daquele método mais tradicional, sem análise de solo, ele vira ali com uma grade, com arado, não aplica um calcário, não corrige acidez, joga semente. Durante 2 anos ele vai ter um pastão, principalmente no primeiro ano. O pasto realmente sai. No terceiro, 4º ano ele já está pensando em reformar de novo. Tá ali. Que é uma área que talvez duraria 30, 40 anos bem manejada, né? Só com reposição e esse ajuste de lotação, de subdivisão. E assim, quando você pega uma propriedade que você fala, cara, isso daqui você não vai conseguir produzir, aí você indica, vamos partir para o semi-confinamento, para o confinamento de fato. Qual que é a realidade disso hoje? Existem momentos de mercado e também da propriedade. Então, por exemplo, eu tive um cliente ano passado, que ele veio através da consultoria. Wilson, eu estou com uma situação aqui, comprou umas novilhas, touro do vizinho pulou, emprenhou, estava com vaca parida, na entrada da seca, lotação altíssima, o gado magro, essas já vacas, né, já tinham parido, e ele precisava de uma estratégia para passar seca. Então a gente fez um protocolo de apartação, pegou os animais solteiros, pegou os animais mais erados, colocamos numa TIP. Né? Então a gente forneceu ração, porque era uma necessidade dele, não tinha o que fazer. Ou ele vendia naquele momento, ela magra, mas tinha uma expectativa de alta de arroba e ele também não queria vender, então a gente fez essa opção. Então o confinamento, a TIP, essa terminação mais intensiva, ela cada vez mais vai tomar espaço, ela precisa ser feita e principalmente como forma estratégica. Né? Então depende muito do cliente e da fase. É porque aquela questão, né? Confinamento não é só você ir lá e apertar o botão. Você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. O confinamento, você tem um desembolso muito maior, principalmente alimentar, quando você está com o animal a pasto numa suplementação mineral, num proteinado, e você tem um volume maior de animais concentrado. Então o risco é maior porque você tem ali um animal dependente de milho, principalmente, e se você não fizer um planejamento muito bem feito, não tiver eficiência técnica, né, imprimir peso nesses animais, você pode tomar uma invertida muito grande. Então o confinamento ele precisa ser muito bem planejado e estruturado para que ele seja uma ferramenta e não um peso dentro da propriedade. Falando em estruturação, eu montei aqui umas perguntinhas. Tá? Você falou sobre milho, ia perguntar para você se ainda compensa compensa tratar com milho mesmo com essas oscilações que ele vem trazendo no mercado. Compensa, desde que seja planejado, bem feito e que encaixe no projeto. Né? Que a gente até estava comentando antes aqui em off. O confinamento, ele tem 3 arrobas. Né? São 3 arrobas, a gente acha que é uma, mas tem 2 aí escondidas. Né? Tem a arroba de entrada desse animal. Então, quando você compra um animal, o animal é da sua propriedade, e ele entra no confinamento, ele tem um custo. Até o dia 1, ali, o D0, que ele começa o confinamento. A partir dali, ele tem um outro custo, que é a arroba produzida em confinamento. Mas, geralmente, o produtor vai naquela terceira, na arroba final. Então, você precisa entender essas 3 arrobas para saber, peraí, no confinamento eu fui produtivo, mas eu coloquei um boi caro dentro do confinamento, por isso que minha operação foi negativa. Não, o meu boi entrou barato, o milho explodiu, ficou caro o confinamento, eu perdi dinheiro. Ou não, eu consegui diluir porque minha recria foi muito bem feita, eu tive uma arroba de entrada barata. Então, esse jogo de cintura tem que ter. Né? E
cada vez mais trabalhar com o mercado futuro, né? Travar um boi na bolsa, Sim. ter expectativa de milho, a gente consegue ter uma previsibilidade, mas os imprevistos acontecem. E você acha que hoje o produtor brasileiro, ele tá preparado para o confinamento ou ele tá ainda assumindo modismo? Já, todo mundo tá confinando, eu vou confinar também, vou colocar em Boitel, vou vender minhas coisas, vou investir nisso. Isso acontece bastante, o modismo. Tem os confinadores tradicionais, a turma grande, que é profissional, que já faz, continua, segue o jogo, né? Mas o modismo acontece, principalmente quando a gente tem uma baixa de milho, ou a gente tem alguma influência de internet, a gente publica muita coisa, resultado de cliente, preço, valorização de arroba subindo, o produtor que nunca fez, ou aquele que quer entrar na atividade, ele vê só o final. O cara falou que deu tantos % de margem, que deu um lucro tal. Então ele pensa no final, mas ele não entende que para ele chegar nessa margem tem todo um processo. Então eu ainda acho que tem um modismo e esse produtor, principalmente o de primeira viagem, de confinamento, ele deve buscar uma parceria, seja com uma empresa de nutrição, com um consultor, para ele fazer da melhor forma possível e estar bem amparado aí tecnicamente. Então você vê hoje que o maior prejuízo ainda é planejamento, compra ou dieta desses animais para confinamento? Na verdade, os três. Os três. Muitas vezes o produto... Você tá animando a gente a confinar, hein? Não, é assim, quando bem estruturado, funciona. Mas a gente tem produtor que não se planeja, aí ele compra o insumo, por um milagre, ele acerta uma compra de insumo, dá certo, ele pega uma valorização de arroba, ele ganha dinheiro. Tem aquele outro que fez o planejamento, mas na hora da execução, a dieta que está formulada não é a dieta que chega no coxo. Sim. Né? Então, o confinamento ele é muito... a gente precisa de um nível de tecnificação toda vez que a gente intensifica, não só em confinamento quanto a pasto, de uma equipe mais capacitada, de um manejo muito mais refinado. Então, acho que nas três coisas acaba tendo erro, interferindo. Né? Eu falo porque quando eu tô frisando muito esse evento, porque ele foi um intensivão, assim, sabe? Foi 8 horas diretas ali. E ali eu vi que a conta batia, a conta fechava, tava tudo muito, muito lindo confinar. Mas, por outro lado, né, meu tic-tac começou a bater lá, como que tá hoje essa questão de confinamento para pequenos produtores, para confinamento familiar, que a gente fala ali? O pequeno produtor, a principal dificuldade dele é diluir custo, né? Então, você tem um vagão, um trator para tratar 100 animais, que conseguiria talvez tratar 500 mil, você não está diluindo isso, colaborador, funcionário. Então, o pequeno produtor ele acaba caindo nesse principal problema. Outro é um problema, assim, por questão de escala, né? Outro compra, também é escala, compra de insumos. Você comprar X mil quilos de milho é diferente você comprar um volume muito maior, você consegue às vezes uma negociação, frete. Então, para o pequeno produtor, ele tem que ter o dobro de capricho, né? Então, ele pode fazer, dá certo, a gente tem um pequeno confinamento, atende muito cliente pequeno e médio, funciona desde que ele tenha esse capricho, principalmente técnico, né? Parte de planejamento, fecha a conta, fecha. Aí, quando parte para a parte técnica mesmo da operação, ele tem que fazer bem feito. Não pode deixar de lado o dia a dia ali de ajuste de dieta, de limpeza de bebedouro. O que o confinador grande faz, ele tem que fazer também bem feito para dar resultado. E resumindo, né? Quem não controla números fica refém das contas. Fica refém e da surpresa, né? Porque aí chega lá na frente, depois de 100, 110 dias esse animal confinado, vamos ver o que deu. E aí pode ser que seja uma surpresa negativa, né? Olha, deixa eu ver aqui. Tomada de decisão. Eu acho que eu vou fazer um bate-bola com você. Pra gente... pergunta e responde as primeiras coisas que vierem assim, tá? Por que ainda a gestão ainda assusta o produtor? Elô, eu acho que assusta por dois motivos. Um, ele tem vergonha. Muitas vezes quando a gente chega numa fazenda, me dá o seu relatório financeiro, isso, aquilo. Ele não tem. E ele tem talvez uma dificuldade de assumir que ele não tem o controle. Ele acha que tem conta física misturada com conta da fazenda, aí ele tira dinheiro da fazenda para comprar uma caminhonete ou comprar um apartamento, ele fala que a fazenda não dá lucro, então... Não tem o Prolabore e tudo bonitinho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o outro é quando você começa a mostrar para ele que ele tem que anotar um monte de coisa. Aí ele assusta. Sim. Porque ele está acostumado a anotar lá quantos bezerros nasceu, o que morreu, por quanto ele vendeu e o que ele comprou. Então aí você começa a quantas horas o trator está trabalhando. Quando você parte para uma gestão mesmo muito mais detalhada, incisivo ali. É muita informação que tem que coletar. Então ele começa a assustar. Entendi. Né?
porque é muita informação. No começo assusta, mas depois que vira rotina, o produtor que ele aprende a trabalhar com gestão, ele não volta mais. Ele fica refém dos números, senão ele não consegue tomar uma decisão. E o que sabe o que tem que fazer e não faz? Aí só um milagre. Aí não tem o que fazer. Porque parte dele, né? É o que a gente fala, a gente presta uma consultoria, a gente dá uma orientação. Mas se o produtor não seguir, se ele não transmitir isso para a equipe dele, infelizmente não tem o que a gente fazer. Muitas vezes a emoção atrapalha mais do que a falta de conhecimento? Emoção atrapalha, principalmente na pecuária, que é um setor apaixonante, né? Eu sou apaixonado por cria, você vê um bezerro nascer, é um ambiente muito gostoso de se trabalhar. A gente que trabalha com boi e pecuária praticamente não... Eu não sinto que eu estou trabalhando. Só que se você coloca a emoção em primeiro lugar e não faz conta, hoje uma situação real, fazendas menores, pequenas, a cria talvez não seja a melhor opção. É um ciclo longo, você precisa intensificar, você precisa ter giro, ter mais volume, talvez seja uma recria engorda, talvez seja uma engorda intensiva. Então, aquele produtor tradicional, ou até mesmo a gente que é apaixonado por um segmento específico, se olhar só com esse olhar do coração, pode ser que esteja num negócio que não dê retorno. Então, é importante olhar, ter a paixão, mas também ter a razão ali para fazer o negócio dar dinheiro. É que eu tava comentando tanto com você lá em cima. Tem um conhecido meu que falou, eu perguntei pra ele como é que gira, né, os custos, como é que você faz? Então, se eu for ver agora aqui, eu nem continuo. Então eu compro, aí eu vejo o que eu faço. O que acontece, Elô, muito, principalmente quando a pessoa não depende da atividade. Então, por exemplo, o produtor tem a fazenda, mas ele tem outros negócios, um negócio imobiliário ou atua em outra área, e ele faz essa vista grossa, porque é essa paixão. Então aquilo cega ele e ele vai pondo dinheiro ali, não sabe o que está acontecendo e vai indo. E vai indo. E como que você convence esse produtor a anotar o lucro e mostrar que aquele impacto é a disciplina dele? Eu tento sempre trazer número, né? Primeiro passo da consultoria, diagnóstico. Não tem como a gente passar... É a mesma coisa que uma análise de solo, um exame de sangue. Não tem como eu te passar uma recomendação se eu não entender o seu negócio e principalmente entender o seu perfil. A gente o consultor ele tem que ter essa sensibilidade de entender o perfil do produtor. Eu dei o exemplo aqui da fase de cria. Tem produtor que é menos comercial. Então, se ele pular para uma recria engorda, ele tem que estar toda hora comprando e vendendo. Talvez não seja uma habilidade dele. Que dificulta muito. Que dificulta. Então, a gente tem que montar esse quebra-cabeça. Negócio, pessoas, operacional, caixa. E a partir daí a gente desenha um plano. Eu gosto de fazer alguns planos, né? Aí a gente senta e faz uma reunião. Você tem essa opção. Se você continuar nesse caminho, uma probabilidade do seu faturamento ser X. Se a gente for por aqui, assim, para aqui a gente tem que fazer isso, isso, isso. E realmente discutir junto com o produtor. Falar, não, Wilson, eu quero continuar aqui. Obrigado. Vamos ficar nesse plano. Então, eu acho que quem tem que ter essa iniciativa é o produtor. Sim. O negócio é dele, né? Ele construiu, o dinheiro é dele, mas a gente tenta de alguma forma mostrar através de números. A gente tem fazendas que ganham X fazendo isso aqui na mesma área que o senhor tem, aplicando tal tecnologia, com tantas cabeças. Então, a referência te dá esse poder de argumentação. Né? Você sabe por que eu pergunto isso? Nós começamos a falar sobre tecnologia e dados um pouquinho antes, e aí eu queria saber, né? Isso ajuda ou atrapalha? Porque você pega um produtor que não é planilhado, que não tem ali um hábito, o que isso ajuda ou não? Porque muitas vezes ele abre o Instagram da vida, ele abre alguma coisa e vê lá, planilha milagrosa, né? A maioria das vezes é marketing. Um ponto muito legal que você tocou. Como eu trabalhei na área comercial em algumas empresas, a gente tem muito treinamento. E você identificar o perfil. Tem produtor que é auditivo, produtor que é visual, aquele produtor que é um cara mais coração. Então, tentar da forma que ele compreenda, passar isso para ele. Né? E mostrar que não tem milagre. Não existe milagre. Existe trabalho duro, fazer o básico bem feito e seguir um plano. Né? A gente tem que ter um plano, ajuste vai ter no meio do caminho. Mas tentar entender esse perfil desse produtor para poder transmitir o que você quer e ele entender o que você está querendo. Acho que esse é o grande desafio do consultor. E lembrando que a tecnologia ela não substitui a consultoria. Não adianta você ter 40 softwares lá, um diferente do outro, se não tem o cara que entende daquilo. Até porque o software ele vai te dar um número, ele vai te dar uma referência, ele vai te dar uma informação, mas você precisa tomar uma decisão com aquela informação. E o legal da consultoria é que hoje eu estou conversando na fazenda da Heloísa.
amanhã eu estou na fazenda do Altino, amanhã eu estou na fazenda do seu João. A gente aprende muito na consultoria. Todo dia a gente está em lugares diferentes, pessoas diferentes. Às vezes eu tenho uma ideia que eu vi na sua fazenda, eu levo para a fazenda do Altino. Esse intercâmbio de informação que é muito bacana. Isso o software não te dá, né? Também tem essa parte da experiência. Ó, vamos por esse caminho, que isso aqui não vai dar certo. Tecnicamente isso aqui é o melhor, mas agora no momento que a gente está passando, vamos por aqui. Então é um quebra-cabeça, né, que a gente tem que ir montando. O que eu vejo aqui, né, com base já nesse... Nós estamos indo pro 20º episódio hoje com você, hein? Porque bacana. Eu vejo assim, todo mundo chega e fala, precisa tecnificar a fazenda, precisa se adequar a essa nova modernidade, mas e quando o produtor não está preparado para isso? Eu sempre me coloco muito assim, tudo que eu vou fazer, eu comentei, eu acho que no episódio com o Zé do Peixe aqui, eu coloco muito assim, o que eu daria conta de fazer e coloco como o meu avô. O meu avô faria isso? Porque mesmo ele, com a pouca escolaridade que ele tinha ali, ele tinha uma visão muito diferente. Eu falo que hoje ele fala assim, eu era zootecnista sem saber o que era zootecnista. Visão de negócio. É aí que tá. A gente sai da faculdade com conhecimento técnico, mas a gente não entende de negócio. Isso eu falo por experiência própria, né? A gente sabe o que é uma pastagem, uma dieta. Só que mas como eu faço isso dar dinheiro? Eu acho que aí é o grande desafio. E que, como você fez o comentário do seu avô, era um empreendedor. Era um cara que precisava viver daquilo. Então, ele tinha essa sensibilidade para onde que ele ia. Se agora estava melhor ele comprar bezerra, para quem que ele ia vender, de quem que ele ia comprar, qual que é o melhor animal. Então, o boiadeiro antigo tinha essa sensibilidade de fazer dinheiro com o gado. Então, hoje a gente, bombardeado de informações, a gente às vezes quer seguir muito a linha técnica, que a gente tem que seguir, mas a gente está esquecendo às vezes do negócio em si. Opa, peraí, mas eu estou gastando com tanta coisa, e o que vai me sobrar no final? Parar para fazer essa parte financeira. Igual a gente, assim, eu lembro que meu avô todo dia, ele assistia o jornal para ver a arroba do boi, quanto que tava. Hoje a gente aqui abriu no celular, né? E de vários... Tem tempo real de... Eu abri o CPEA, você abriu o Scott e foi indo, né? E trazendo para isso agora final de ano. O que você fala sobre... Vai ter alta, vai ter baixa? Como é que tá? O que estão falando aí? Eu não tenho essa pretensão nenhuma de... Primeiro que os próprios analistas têm medo de afirmar alguma coisa, né, Elo? E a gente tem uma sensação de mercado de euforia, né? Isso eu... Falo assim, não sou analista de mercado, mas... Você, produtor rural. Como produtor, e pelo que a gente vê em leilão, conversa com outros produtores, uma euforia que já vem há algum tempo, o pessoal falando muito de virada de ciclo pecuário, pelo número de abate de fêmeas que teve, enfim. Essa virada de ciclo, mas que eu esperava que já estivesse virando mais forte, né? Então, eu acredito que o preço da arroba suba, valorize, né? É um caminho que vai acabar acontecendo, mas acertar até quando vai esse pico, quando volta, é muito difícil. É muito difícil. E quanto que a consultoria ela protege o produtor para essa emoção? Porque a gente fica ali idealizando, adivinhando quanto que vai, o que não vai. O que você faz para proteger? A forma que eu faço para proteger é assim, primeiro ponto, todo animal que você compra, que você tem, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma data de validade dentro da fazenda. Então, você comprou um bezerro hoje. Elô, o que nós vamos fazer com esse bezerro? Qual que vai ser a suplementação? É o caminho de trás para frente. Você quer abater um animal de 600 quilos, você está comprando o bezerro 210. Nós vamos fazer um suplemento mineral, vamos fazer um proteinado, você vai fazer terminação em confinamento, ou você vai vender ele como boi magro. Como que está o preço da arroba hoje? Qual que é a previsão de mercado futuro? O que você pode pagar de ágio nesse bezerro? E aí a gente vai montando. Para você não cair no oba-oba de entrar num leilão, apareceu uma bezerrada barbeluda, Nelore, bonita, e você pagar R$450 numa arroba e querer diluir isso num tiro curto, e a arroba do gordo tá 320, 325. Então, esse quebra-cabeça, custo de nutrição, lotação. Então, ver o negócio de ponta a ponta. Hoje, o que nós vamos fazer e quando nós vamos colher essa operação. Acho que isso a gente consegue já trazer um pouco mais de serenidade para o produtor na hora da negociação, senão ele vai numa empolgação. Não, mas tá subindo, mas peraí, tá subindo até quando, né? Até quando? O que a gente precisa fazer para chegar lá? É aquela questão, né? O mercado é incerto, a gestão não. O mercado pode virar, mas quem tem a gestão, ele tá mais resguardado, é um seguro, né? Eu acho que é você fazer com gestão, com cautela. Se você sofrer, você sofre menos, né? Isso aí que é importante.
E caminhando aí pro nosso final, porque eu queria continuar, mas tá dando nosso tempo ali, senão o povo... Falando bastante já o hoje. povo fala assim, não quero assistir mais não, tá muito intenso, a cabeça tá doendo aqui já. O que você prevê pros próximos 5 anos dentro da área da consultoria, tanto ela de postagem ou confinamento assim, e deixa um recado pra gente aí, o que você idealiza também? Olha, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter muita revolução tecnológica ainda, produtos novos no mercado, ferramentas e essa questão das áreas, cada vez mais a gente precisa produzir mais na mesma área. Eu acho que a intensificação já é a palavra do momento, acho que cada vez mais vai ser. E a gente, como consultor, tentar se transformar num profissional mais completo, né? Como eu disse, eu sou apaixonado por pastagem, mas hoje eu entendo um pouquinho de nutrição, um pouquinho de gestão, e eu consigo, talvez, num cliente de pastagem, agregar mais valor para ele. E fazer com que todas essas ferramentas sejam utilizadas no momento certo do projeto e que faça o produtor realmente ganhar dinheiro. Eu acho que intensificação seria a palavra atual e para os próximos 5 anos. Acho que não tem é um caminho sem volta. Show de bola. E pra quem aí gostou de você, quer acompanhar você e ver se isso vai acontecer mesmo nos próximos 5 anos, onde que a gente te encontra no Instagram e no YouTube? Porque você também tem um canal, né? Também no YouTube, no Instagram e no TikTok. No TikTok é chique demais, gente. Tá no TikTok. Bom, pessoal, @manejo de pasto, né? Todas as redes sociais nossa, Manejo de Pasto. A gente compartilha bastante nossa rotina, conhecimento teórico, conhecimento prático sobre principalmente gestão, nutrição e pastagem. E negócios, né? O negócio pecuária como uma atividade aí lucrativa. E no Instagram, onde que eu te encontro? @manejo de pasto. Manejo de pasto também. Manejo de pasto. Todas as redes nossas, Manejo de pasto. Show de bola. Meu querido, o nosso encontro de hoje foi aqui. Só faltou o tereré pra nós tomar, né? Faltou o tererézinho porque aqui em Prudente já tá calor de novo, graças a Deus. Não gosto de frio em novembro. Deus me livre, que frio é esse em novembro. Deus me livre. Mas eu queria te agradecer muito porque foi muito enriquecedor. E você trouxe uma visão diferente sobre o assunto manejo de pastagem, confinamento, a gestão em si. Todo mundo que a gente traz aqui, todo mundo fala um pouquinho sobre isso, mas é bom enfatizar porque é a nossa realidade, é o que a gente vive aqui. Então eu queria te agradecer e pedir para você voltar mais vezes, viu? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, o Altino, você, pela oportunidade de a gente estar compartilhando um pouquinho aqui do nosso dia a dia, da nossa prática, e fico à disposição aí também, se alguém tiver alguma dúvida, se precisar me procurar, pode passar meu contato, a gente está 100% à disposição e para uma próxima conversa, um próximo bate-papo. E eu queria também enfatizar aqui e agradecer porque você foi um dos primeiros que acreditou no projeto. Com certeza. Logo que eu comecei a postar, você falou, eu quero ir lá, e... Obrigada, como eu falei no começo, é importantíssimo esse tipo de conteúdo para a gente fortalecer cada vez mais o nosso setor que por muitas vezes apanha bastante, né? Esse tipo de informação eu acho muito bacana e sempre estou disposto a contribuir aí para espalhar informação boa e positiva do nosso setor. E eu já queria aproveitar também, porque semana que vem é seu aniversário. Meus parabéns. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e muito sucesso. Amém. Viu? Você também e para o Falando Agro, se Deus quiser, só sucesso e caminho positivo pela frente. E você que gostou do nosso episódio, aproveita que vai ser aniversário do nosso amigo aqui, que ele contribuiu bastante com você. Deixa lá os parabéns pra ele, felicitações. Contrata ele também, que o bicho é bom, viu? Deixa o like aí, fortalece o pessoal também aqui do Falando Agro, que é um projeto muito bacana. Isso aí. Fiquem com Deus, espero que vocês gostem. Até a próxima semana, porque esse foi o meu, o seu e o nosso o quê? Falando Agro, viu? Ele assiste, ele tá sabendo aí. Obrigada. Valeu, obrigadão. Obrigada.